Olá, amigos da Ampulheta da História! Inscrevam-se no canal, compartilhe com seus amigos, lembrando que conhecimento e cultura ninguém tira de você. Rodando a vinheta. Rita de Cássia, fiel serva de Cristo. Vamos nos transportar para 1381 em Rocca Porena, cidade de Cássia, na Itália, 700 metros acima do nível do mar. Cássia é uma região com várias povoações, parte da província da Perúgia. Encosta de colinas, distanciando-se de turbulentas cidades, muitas vezes dominada, enfrentando ataques, revoltas e lutas à época. Terremotos diversos. Em janeiro de 1703, o mais sério, devastando a cidade. Nossa viagem chegará à povoação de Rocca Porena, precisamente em 22 de maio de 1381, dia em que nasceu Santa Rita de Cássia. Vivendo na segunda metade do século XIV, em pequena povoação montanhesa, filha de Antônio Mancini e Amata Serri, unidos em matrimônio no ano de 1339. Exemplares cidadãos, fé inabalável, caridosos, fraternos perante as dificuldades que ocorriam à época. Mesmo passando por dificuldades, não deixavam de estender a mão a quem precisasse. Meditavam a paixão de Cristo, o crucifixo. Era um livro que entendiam, sendo o único livro que sabiam ler. Eram felizes naquele cantinho do mundo. Rogavam a Deus por uma criança, um filho para sua descendência. Passaram-se 53 anos. E Amata não engravidou. Somente um dom, um milagre de Deus, poderia realizar o tão sonhado desejo. Certo dia, Amata, em profunda oração, contempla a visão de um anjo dizendo que sua oração seria atendida, que teria uma filha, e esta seria grande perante Deus. O anjo reaparece dizendo que a menina deveria se chamar Rita. Isso aproxima Rita de São João Batista, da qual sempre fora devota. Fatos parecidos em suas concepções. Nasce assim Rita, bela criança, com seus pais já idosos, batizada no mosteiro de Santa Rita dos Pobres em Cássia. Segundo Monsenhor Luiz de Mac, em sua obra Santa Rita de Cássia, a cidade de Rocca Porena só foi possuir fontes batismais em 1720. Conta-se uma linda passagem que Rita pequenina na cesta de vime dormindo, enquanto seus pais trabalhavam ao lado do campo, um enxame de abelhas tomou conta da criança, depositando mel em seus lábios, o que fazia a pequena feliz. Forte zumbido fora escutado. Um ceifeiro faz profundo corte na mão direita com sua foice. Sai correndo para pedir socorro. No percurso, ao avistar a criança envolta pelas abelhas, ajoelha para retirá-las da criança, sacudindo as mãos. Automaticamente a mão direita ferida se cicatrizou, desaparecendo o corte. Considero este o segundo milagre de Santa Rita. O primeiro fora seu nascimento. Rita, ainda menina, seus pais, em estado avançado de idade, não deixavam de ensiná-la, ao fazer o sinal da cruz, enviar beijos a Jesus e a Nossa Senhora e aos santos. Viviam vida ingênua, pura. Na verdade, caridade, respeito, amor ao próximo, encontra-se Deus. Pureza de alma é a maior riqueza que se possa ter. A maldade, ganância, ódio, conflitos, preconceitos, julgamentos, falta de amor e da caridade, indiferenças, certamente destroem essa pureza da alma, por assim dizer. Rita nunca soube ler e escrever bem, mas entendia com profundidade todo o sofrimento do Cristo. Sentia uma compaixão, desejo de compartilhar suas dores. Não era fácil sua vida. Uma jovem montanhesa com pais idosos. Rita trabalhava diariamente, sem nunca se queixar. Certamente cuidava com muito carinho, dedicação e amor a seus idosos pais. Rita queria dedicar sua vida a Deus, à religiosidade. Seus pais não entendiam seus propósitos. Queriam casá-la. Tinham receio de deixá-la sozinha neste mundo. Em seu interior, Rita queria seguir a vocação religiosa. Como nunca contrariou seus pais, os obedecia nos mínimos pedidos.
Isolando-se na casa materna, tinha um quartinho fora da casa para as suas orações. Encontrava-se ali a paz interior. Continha as imagens da paixão do Cristo, local em que Rita se sentia bem, fortalecida em sua fé. Um rapaz jovem pede a mão de Rita em casamento. Não seria o indicado para tão sensível e pura criatura como Rita. Um homem que muitos tinham receio, Paulo Fernando. Pesquisadores o descrevem como bruto, mal-educado, violento, pervertido, bêbado, envolvido em erros. Causaria um desastre caso os pais de Rita não aceitassem o matrimônio. Rita redobra suas penitências, orações, esmolas. Teria de carregar essa cruz. Rita aceita o casamento, não desejado. O marido de Rita tinha inúmeros inimigos que o odiavam. Quando não conseguia realizar seus feitos, descontava tudo na santa esposa ao chegar em casa. Suportava com calma e resignação os feitos brutais e violentos. Em cólera, quebrava tudo na casa. Agressão, uma vida muito difícil para se manter equilibrada e em sua fé. Hoje, mais que nunca, observamos muitas mulheres passando por essas injustificáveis situações. Rita, como qualquer mulher, tinha muito receio, medo, o que era normal pela situação que passava diariamente. Paulo se embriagava com vinhos e chegava sempre agressivo. Quando espancada, não se queixava, pedindo até permissão ao marido para ir à igreja. Sou da opinião que qualquer agressão contra a mulher deve ser sim denunciada. Hoje, há leis como Maria da Penha, que constitui crime a agressão à mulher. Mas Santa Rita viveu em outro tempo, em um tempo diferente, um momento arcaico, onde mulher era vista muitas vezes como propriedade, não como companheira. Como Rita suportou com força e fé anos em sua vida. Orava muito em suas preces para a conversão e a paz de Paulo, que blasfemava contra Deus, o que preocupava muito a Rita. Mantinha-se firme na fé, lembrando sempre das palavras do Cristo. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis à montanha, levanta-te e atira-te ao mar, e a montanha vos obedecerá. Era conhecida na vizinhança como mulher sem rancor, sem mágoa, sem raiva. Deus ouvira as preces de Rita. O cordeiro venceu o lobo. Paulo começa a mudar, se sentir envergonhado perante a compaixão e a doçura de Rita. Quando se enfurecia, saía, esperava se acalmar, voltava para não mais agredir a Rita. Na tarde de um dia, Paulo cai aos pés da santa mulher de joelhos. Aquele grande e bruto homem, em lágrimas, beijava suas mãos, lhe rogando perdão por tudo. Reconhecia ser indigno da presença da esposa. Jurou ser um homem justo, bom, diferente, e assim o fez. Rita o converte, relembra o que ele aprendera na infância, entregar sua alma, sua vida a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Com o passar do tempo, Paulo se regenera a bons pensamentos. Todos se sentiram aliviados e surpreendidos com a transformação de Paulo Fernando. Sabiam que aquilo só poderia provir de Deus através daquela santa mulher. Rita fora mãe de 2 filhos, João Tiago e Paulo Maria. Os consagrou a Deus. Rita se preocupava mais com a alma do que com o corpo, cuidando-os com todo o afeto e amor materno de uma amorosa e santa mãe. Eram tesouros enviados por Deus. Rita periodicamente visitava os pobres e enfermos. Sua fé era estendida à prática, à ação, levando sempre seus filhos para que se habituassem à caridade, educando-os da melhor forma possível. Entre quaresmas, jejum, terços, rogava por todos. Os pais de Rita vieram a falecer ambos no ano de 1402. Rita sofreu muito com a morte de seus pais, com a certeza de ter cumprido seu papel de exímia filha, amorosa, dedicada, obediente e cuidadora. Dedicava inúmeras preces a seus pais. Rita estava feliz com sua família. Paulo, transformado. Os filhos em desenvolvimento. Suplicava sempre a sofrer por Cristo, dividir com ele suas dores. Mas nem tudo são mar de rosas. Mesmo modificado, Paulo ganhara muitos inimigos do passado,
que mantinham a firme ideia de vingança sobre ele. Voltando uma noite de Cássia, onde estivera negócios, Paulo, ao passar pelo estreito caminho ao longo do rio Cardo, e não trazendo consigo arma alguma, depois que fora levado pelos bons exemplos, exortações e fervorosas preces de sua santa esposa, a viver honestamente, foi atacado pelos seus inimigos, que o mataram ferozmente. O povoado não acreditava no acontecido. Rita, ao saber, teve imensa dor. Fora rápido ao local levando seus filhos que herdariam a natureza do pai. Pensava na alma do marido e as consequências que poderiam ter os meninos. A santa se entregava em oração, carregando seu pranto. Perdoou os assassinos de Paulo. Tinha certeza que Deus o recebera. Rita pregava o amor a seus filhos, mas saía para o trabalho e afazeres. Com isso, os filhos cresciam também, com ideias que outros lhe incentivavam, a vingança. Rita, com todo o seu coração maternal, percebeu que seus filhos não mais a escutavam. Estavam seguindo os caminhos tortuosos do pai. Em suas preces pede que se os filhos fossem para o caminho criminoso que Jesus crucificado os levasse, ainda inocentes. Em lágrimas era a maior dor de uma mãe. Imagine a dor da alma de Santa Rita. Com isso, um após o outro fora ficando doente. Rita cuidava de seus filhos com exímia dedicação, não saindo de seus lados, em momento algum, nada lhes faltando. Remédios, alimentos, amor materno. Rita havia pedido a Jesus que os levasse, caso fossem seguir caminhos do crime e da marginalidade. Deveria socorrê-los até o último instante. Esses desígnios pertenciam a Deus. Os meninos morreram. Fazia 1 ano da morte de Paulo Fernando. Rita colocou os corpos dos filhos próximo ao do marido. Era uma dor devastadora de uma mãe. Estava só no mundo e sua vida seria entregue a Cristo como religiosa. Fora a Cássia, no convento das Agostinianas, batendo às portas do convento de Santa Maria Madalena. A superiora, Rita se dirigiu. A freira, em certa idade, gostou e encontrou virtudes em Rita. Teve de rejeitá-la, afinal, o convento não recebia mulheres viúvas. O convento só recebia apenas jovens solteiras. Rita se entristeceu com a negação da superiora, voltando à Roca Porena, sendo achado indigna de ser acolhida na Ordem das Irmãs. Uma voz interior incentivava a não desistir. Continuou a prestar caridade em sua região. Voltou 2 vezes a bater às portas do convento de Santa Maria Madalena, 2 vezes não aceita. Jesus sempre colocava a fé de Rita em prova. Teria 40 anos aproximadamente nesse período. Deus, em compaixão de Rita, em uma noite, faz ouvir chamar: Rita, Rita. Com receio pela noite, foi à janela e nada viu. Voltando à oração em que se encontrava, ouviu novamente lhe chamar: Rita, Rita. Se dirigiu à porta e, ao sair, deparou-se com um homem de grandioso aspecto, acompanhado de outros 2. Não se assustou. Milagrosamente os reconheceu. Eram São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolau de Tolentino, a convidando a segui-los. Em êxtase, os seguiu e se encontrou às portas do convento. Afinal, falar de Deus, dos santos, das histórias bíblicas, todas saem do campo natural para o sobrenatural. É uma questão de fé, de crença, sempre respeitando aos céticos e aos que não creem. Em alta noite, o convento se encontrava fortemente trancado, portões impossíveis de se penetrar, preparados para defender o convento de ataques. Os 3 santos que a acompanhavam a transportaram para dentro do convento. Afinal, Rita é a santa das causas impossíveis. Era um milagre a mulher ter adentrado a tão complexa segurança. Nesta noite o convento recebia um brilhante de luz. Ao amanhecer, as religiosas se surpreendem com a presença da mulher. Rita contou o fato ocorrido. A superiora da ordem viu em Rita tanto conhecimento religioso que percebeu estar muito mais que preparada. Mesmo viúva, havia amado a castidade e a virgindade. Conhecia a caridade na prática, se privava de alimentos para dar aos que tinham fome e de roupas para os que não tinham como cobrir o corpo.
Rita possuía uma humildade sem tamanho. Em Rita permanecia o ardente desejo de sentir as dores do Cristo crucificado. Queria curar todas as feridas, dores das pessoas, dos semelhantes, no seu grandioso amor ao Cristo, virtuosa em sua fé. Era um exemplo da edificação da pureza e da caridade para com os pobres, um espelho a ser refletido pelas irmãs de caridade. Rompeu-se o laço e estou livre para seguir a voz do Senhor, que será meu repouso, que consumirá minha vida. Do mundo nada importava, só a ajudar os pobres, enfermos do corpo e da alma, doentes e pecadores. Mantinha uma disciplina diária, 3 vezes ao dia. Primeira, correntinhas de ferro em sufrágio aos defuntos. Segunda, correias de couro pelos benfeitores. Terceira, cordinhas por todos os pecadores. Quando, atentada pelo mal, o repelia, fazendo-o se envergonhar. Um ramo seco morto de videira, destinado ao fogo, fora dado a Rita pela superior, para que a santa o regasse pela manhã e pela tarde, para testar sua obediência. Assim ela o fazia. Deste galho seco brota a mais viçosa e bela videira jamais vista, dando uvas que foram apreciadas pelo santo padre, cardeais e benfeitores do mosteiro. A videira milagrosa de Cássia ainda está lá, obtendo graças e curas. A meditação de Santa Rita era tão profunda que em algumas vezes a fazia perder os sentidos. Foi encontrada inúmeras vezes caída, achando até que a mesma estivesse morta. Em 1443, Rita, após uma pregação da Quaresma, tão emocionada que ao prostrar-se perante a imagem do crucifixo na capela, um espinho sai da coroa de Cristo e adentra profundamente a sua testa, fazendo-a desmaiar imediatamente. Mais um ponto sobrenatural. A vida dos santos são além da nossa razão, se destinando ao campo da fé. Fora descrito por historiadores de fé que o céu deu outra prova: a dor de Jesus unida ao isolamento e certa humilhação. A ferida de Rita era purulenta e fétida, o que fazia a santa se recolher a uma cela longe das outras. O necessário para sobreviver lhe era elevado. Rita constantemente se sentia abraçada pelo amor de Cristo. Amava tanto a pobreza que se trajava com as mais velhas vestes. Rita era admirada não só pelas irmãs, mas por toda a cidade. O suave odor multiplicava o espírito religioso local. As orações de Rita refletiam-se em milagres e curas. Era a luz da santidade, resplandecendo aos corações. Rita fora com as irmãs ao jubileu em Roma, mesmo com as dores de sua ferida. Ao retornar, volta às suas orações, reabrindo a mesma ferida. Orações de cura, feitas por Rita, se realizavam imediatamente. Uma mãe com sua filha gravemente enferma, praticamente moribunda, solicitou à santa que rezasse por sua filha. Ao chegar em casa, a menina estava completamente curada. Rita se sustentava basicamente pela Santa Comunhão. Anos seguidos de dores. Em forte inverno ocorrido em Cássia, toda a vegetação morta. Uma parente da santa fora visitá-la. Ao sair, perguntou a Rita se gostaria de algo. Disse que gostaria de uma rosa de seu antigo jardim em sua antiga casa. Achou aparente que Rita delirava, que era um sinal de morte próxima. Era rigoroso inverno. Para surpresa, a mulher encontrou a mais linda e resplandecente rosa em meio aos arbustos, gelada. Recolheu-a e levou ao convento em Cássia, entregando-a a Rita, já bem debilitada. Rita pede à parente que volte ao jardim e lhe traga 2 figos frescos maduros. Desta vez, a mulher não teve dúvidas. Foi e os encontrou. Não era capricho da santa mulher, mas a certeza do poder de Deus agindo em suas criaturas. Em 22 de maio de 1457, sua alma deixava este mundo. Em seu processo de beatificação, além dos milagres, muitos disseram ter visto sua alma levada ao céu. Desatou-se o laço e o espírito prisioneiro conquistou a liberdade. Chegara ao grau da perfeição. O mau cheiro de sua chaga, ferida, se tornara um perfume celestial em que todos sentiram. Uma irmã paralítica, ao abraçá-la, sem muito conseguir, ficou curada imediatamente. Com o hábito da ordem fora vestida.
e fora colocada a capela do interior do mosteiro. O povo se espremia às portas, queriam ver sua santa, benfeitora, da qual tinham tanta veneração, sendo necessário transportá-la a um oratório público. Antes da igreja, o povo já havia canonizado Santa Rita, por sua fé, pertencendo assim à glória dos altares. O corpo de Santa Rita nunca fora sepultado, não conheceu a corrupção, ou seja, está incorrupto, intacto. Rita teve culto público e privado, permitidos pelo Papa Urbano VIII. Foi emitida uma declaração 200 anos após a sua morte. No ataúde está o corpo da supracitada serva do Senhor, vestida com o hábito monástico da ordem de Santo Agostinho, o qual parece tão intacto como se a dita serva de Deus tivesse morrido recentemente. Vemos perfeitamente a carne branca, em parte alguma corrompida, a fronte, os olhos com as pálpebras, o nariz, a boca, o queixo e toda a face tão bem disposto, inteira, como se a de uma pessoa morta no mesmo dia. Vêem-se igualmente brancas, intactas, as mãos da dita serva de Deus, e se pode perfeitamente contar os dedos com as unhas, semelhante aos de uma pessoa que acabara de morrer. Assim também os pés. O corpo de Santa Rita se move de vez em quando. A ciência não tem explicação. É o que falo, pertence aos mistérios de Deus. As graças concedidas por Deus pela intercessão de Santa Rita são inumeráveis, como menciona a obra de Luís de Marque. Morrera em Cássia uma criancinha chamada Brás. A mãe o pegou pelos braços, levando-o ao altar da santa. O menino abriu os olhos e voltou à vida. Santa Rita de Cássia, a santa dos impossíveis, das causas sem aparente solução. Vamos pedir a intercessão de Santa Rita a Deus para que nos conceda a graça e a misericórdia de dias melhores. Que o mundo se recupere da Covid-19, da qual passamos. Que haja mais amor, maior compreensão, caridade, humildade ao próximo, sem julgamentos, preconceitos. Que os líderes mundiais lutem pela paz e pelo respeito e solidariedade a todos. Somos filhos de Deus. Todos, sem distinção. Um forte abraço da Ampulheta da História. Inscrevam-se no canal, dê um like neste vídeo, repasse a seus amigos. Um forte abraço e cuidem-se.